Irmãos, não é em vão que Deus tem revelado tantas palavras aqui na casa de oração. Primeiro é para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. E Deus falou comigo nesse texto que tudo que Ele tem nos revelado, além de nós crescermos na graça e no conhecimento, nós temos que ter diligência diante da palavra dEle. Jamais nos apartar, irmãos, porque são muitas revelações que Deus nos deu. E nesse texto Ele falou comigo que eu gostaria de compartilhar com a igreja o porquê Deus tem revelado tantos tesouros preciosos para nós. Amém? Coloca para mim Hebreus 2, do 1 ao 4. Diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e toda desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Amém? Põe no versículo 1 para minha irmã. Diz lá, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Vamos parar aí. Para nós entendermos isso aqui, a gente tem que entender o significadinho da palavra diligência, irmãos. Não tem jeito. Diligência é interesse ou cuidado aplicado na execução da tarefa, zelo. Ou seja, nós, irmãos, convém-nos termos interesse, executarmos com zelo a tudo quanto já temos ouvido. Então a primeira coisa que Deus está nos mostrando na parte A do versículo é: nós temos que executar, que praticar todas as palavras que Ele tem nos revelado com zelo. Irmãos, mas note que a Bíblia é enfática em dizer ali, as coisas que já temos ouvido. O verbo se encontra no tempo passado. Sabe o que ele está falando? Já ensinei muito para a casa de oração. Já ensinei muito. Isso não significa que ele não vai ensinar coisas novas, não. Nós estamos no propósito aí do amigo, não tem um amigo? Amigo é aquele que leva nós a ver o filho e crer. A casa de oração tem sido nosso amigo. Tem nos revelado vários tesouros escondidos. E o que eu tenho feito com esse tesouro? Eu tenho tido diligência com ele? Ou eu tenho contendido com ele? Então a primeira coisa, irmãos, para todos nós que já estamos aqui caminhando de fé em fé faz algum tempo, Deus está falando: quero diligência diante de tudo aquilo que eu vos ensinei. Parte B, irmão, do versículo finaliza assim, para que em tempo algum nos desviemos delas. Para que em tempo algum nos desviemos. Então, tudo que Ele nos ensinou tem que ter diligência. Para quê? Não é para que um dia só eu me desvie, outro eu volto, um mês, uma hora, não. Para que em nenhum tempo Ele está falando, para que nós seguimos lá, em tempo algum nos desviemos dela. Ou seja, Deus quer que nós nos mantenhamos o quê? Firmes, constantes e sempre abundantes em tudo aquilo que Ele nos falou. E quando Ele fala para que em tempo algum não desviar, Ele fala, não é para ir nem para a direita nem para a esquerda, mas segue firme, constante e abundante em retidão ao autor e consumador da fé. É isso que Deus quer. Irmãos, mas vamos dar exemplos aqui. Isso aqui é muito importante, presta atenção. Alguns exemplos das coisas que nós já temos ouvido. Outrora Deus falou para nós assim, que nós temos que abrir os nossos corações para que a tua palavra tenha livre acesso, abrir a porta do coração. Vocês lembram disso? Amém? Eu tenho aberto a porta
do meu coração para a palavra ter livre acesso? Ou eu tenho endurecido o coração quando Ele vem aqui falar conosco? Tenho me comportado, irmão, como um chamado, porque o chamado não permanece na casa. Eu tenho me comportado como um chamado e escolhido que permanece na casa. Irmãos, eu vou dar aqui alguns exemplos, mas se eu for dar todos os exemplos do que Deus já nos ensinou, que Ele quer diligência, a gente não sai daqui hoje. Tenho deixado de praticar fornicação, irmãos, seja no âmbito físico ou espiritual. Deus usou aqui um culto inteiro para falar acerca da fornicação. Fornicar é quando o esposo não deita com a esposa e vice-versa. Eu namoro, mas eu fornico. Eu tenho uma vida de casado. Fornicação. Diante da palavra de Deus eu também estou fornicando, estou me deitando com outro esposo que não é o Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho entrado pelo caminho de Caim. Qual oferta eu tenho oferecido para Deus? O que eu tenho dado para Deus? É o meu melhor? Ou eu tenho me comportado já como Abel? Se tem se comportado como Abel, glórias a Deus, continue firme, constante, sempre abundante. Tenho sido levado pelo engano do prêmio de Balaão? A avareza entrou dentro de mim? Eu tenho buscado a Deus somente por interesses? Tenho perecido na contradição de Coré, irmãos. A quem eu tenho dado ouvido? Tenho dado ouvido a falsos profetas. Tenho me comportado como Jezabel dentro de casa, ou como um Acabe dentro da minha casa? Irmãos, Deus está falando hoje, tudo quanto ensinei para vocês, para nós, igreja, eu quero diligência. Tenho me prendido num jugo desigual com o infiel? É novidade, né? O que nós estamos falando aqui é novidade? Eu creio que não, irmãos. Talvez uns em algum culto não teve presente, mas alguns tiverem todos. Mas o que Deus quer reforçar é tudo quanto ensinei. O propósito é esse: eu quero diligência. Tenho sido vaso de honra ou vaso de desonra? Quando a gente olha para a casa de oração, todo mundo aqui é vaso. Mas eu posso ser um vaso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, ou eu posso ser um vaso que é só desonra aos olhos dele. Tenho me comportado como Marta ou como Maria? Estou preocupado com tantas coisas ali fora, mas a boa parte que é aprender e ter diligência. Como que eu tenho me comportado, irmãos? Tenho me comportado como Esther ou como Vasti? Lembra, irmão, da pregação de Esther ou Vasti? Vasti rejeitou o chamado do rei, e o rei está chamando todos nós. Na noite de hoje, vamos ser diligentes? Nós vamos nos comportar como o quê? Vasti ou como Esther? Esther, chegou um momento na vida dela que ela falou assim, se eu perecer, pereci, mas que é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Tenho deixado as vaidades do mundo? Ou tenho permitido as vaidades do mundo se achegar a mim? Acho que foi uma das maiores lutas na casa de oração, quando Deus revelou acerca da vaidade. Muitos deram as costas. Teve diligência? Muitos já não se encontram hoje na casa de oração. Tiveram diligência? Outrora uma pessoa falou, eu ouvi falar que uma pessoa disse que a casa de oração não tinha amor pelas pessoas. A resposta é: amor fingido não tem mesmo. Amor fingido é aquele que aceita a vaidade, que fala o que todos quantos querem escutar. Isso não tem. Mas o amor que converte, irmãos, existe aqui. Tem orado para Deus para que Ele abra a porta da palavra na vida de todos os irmãos? Lembra dessa palavra, irmãos? Que nós temos que colocar o joelho no chão e orar para que Deus abra a porta da palavra na vida de todos? Sem exceção, irmãos, todos nós temos um chamado. Não necessariamente atrás de um púlpito, mas você pode ir lá, abrir a porta da palavra, vai lá no teu trabalho, vai lá na tua casa com a tua família. Que Deus revelar, vai e faz, fala. Tenho me comportado como um rico diante de Deus. Ele olha para nós e fala assim, não passa de um pobre, miserável e cego e nu. Irmãos, eu não vou delongar mais em pregações não, que Deus já nos ensinou. O que nós temos que entender é, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que nós já temos
ouvido. Então a pergunta que nós temos que fazer, irmãos, a primeira pergunta é: o que nós temos feito com os tesouros que Deus tem nos dado, nos revelado? Essa é a primeira grande pergunta. Versículo 2 diz assim, ó: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Para aí. Olha que forte, irmãos, como inicia esse versículo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Você pega lá nas igrejas de Apocalipse, o Senhor sempre começa, né? Ao anjo da igreja. Irmãos, guarda algo. Qualquer um que Deus abra a porta da palavra na vida dele, que venha aqui a pregoa, seja um versículo, seja um testemunho, seja uma pregação, sabe o que ele está sendo nas nossas vidas? Um anjo. Mas nota que está escrito lá, nós não podemos dizer que a palavra falada pelos anjos permaneceu o quê? Firme. Ou seja, teve livre acesso no nosso coração, demos crédito, como foi falado no versículo anterior, nós tivemos diligência diante do que o anjo falou. Irmãos, todos quantos Deus usa aqui na posição de anjo, eles são os nossos amigos que nós estamos aprendendo na campanha, porque eles estão nos mostrando qual é o caminho, a verdade, a vida. Somente como vigilância agora, irmãos. Tomemos cuidado com os anjos que não falam o que tem que falar. Cuidado com os anjos que apregoam aquilo que satisfaz a carne, para a gente viver em deleites desse mundo. Sabe que anjo é esse, irmãos? Anjo caído. Saiba que o diabo também tem os seus anjos. Quantos apregoando aquilo que todos gostariam de? Amor fingido que sacia a carne, mas a alma perece. E olha como termina o versículo, irmão: e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Irmãos, quando a palavra falada pelos anjos permanece firme, o que entendo aqui? Aqui entendo Deus falando assim, ó: aquilo que nós transgredimos e desobedecemos a palavra, a sua direção, nós já recebemos a justa retribuição. Ou seja, nós já colhemos aquilo que nós tínhamos que colher diante de uma má plantação. Está falando lá, ó: toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Vamos dizer assim, nós estamos quites diante de tudo quanto a palavra de Deus já nos ensinou. Nós já pagamos o preço da nossa desobediência. Mas a grande pergunta que fica na noite de hoje, irmãos, que nós temos que fazer é: quando eu me atento com diligência, tudo quanto nós já aprendemos, nós já temos ouvido, em tempo algum nós nos desviamos delas, como está escrito no versículo 1. Aí no versículo 2, quando a palavra do anjo permanece firme, e eu já paguei o preço da minha transgressão e minha desobediência, a pergunta que eu faço é: o que tem reservado para nós então? Irmão, olha o que diz no versículo 3, irmãos, Hebreus: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande, o quê? Salvação. O propósito de tudo, irmãos, nas nossas vidas é a salvação das nossas almas. Olha a colheita que nós tem reservada para nós, quando nós temos diligência de tudo quanto Deus já nos ensinou aqui na casa de oração. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Em outras palavras, irmãos, o que nós vamos colher é a coroa da vida, é escutarmos o que está escrito lá em Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, não é em vão que quase todos os dias são colocadas palavras que já foram apregoadas na casa de oração, no grupo da igreja. Aprende, rumina, diligência diante delas. Teve uma palavra que eu já não me recordo. Vai lá, busca.
Isso não significa, irmãos, que não vai ter momentos que nós não vamos tropeçar, não. Mas nós temos que querer levantar. Agora também, irmãos, nós não podemos nos esquecer, né? Que se nós não tivermos diligência, nós não guardarmos a palavra falada pelos anjos, vamos colher salvação? Lago de fogo e enxofre. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Deu ouvido à palavra falada pelos anjos, salvação. Não deu ouvido, lago de fogo e enxofre. Irmãos, olha a parte B do versículo 3. Volta lá para mim, irmã, no versículo 3. Diz assim, ó: a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Irmãos, se não fosse o sacrifício da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós falamos aqui de salvação, através do sacrifício da cruz, hoje nós podemos ter a salvação das nossas almas. Todos os aprendizados que Ele nos deixou, todas as passagens que Ele nos mostrou, tudo começou por Ele, irmãos. Está lá, ó: a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor. E sabe por quem que foi confirmado? Para aquele que deu ouvido, diligência. Diligência. Amém, irmãos? E o versículo 4 que termina o texto diz assim, ó: testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Testificando com eles quem? Está no versículo anterior lá, com os que deram ouvido. Irmão, Deus testifica aquele que dá ouvido. Olha o significadinho da palavra testificar, que forte, irmãos. Testemunhar, Ele testemunha a nosso favor. Comprovar, atestar, afirmar com certeza, Ele assegura, assegurar. E qual que é a maneira que Deus usa para nos testificar, irmãos? Está escrito lá, ó: por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito distribuídos por sua vontade. Irmãos, nota que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. É tudo isso, irmãos. Olha o Deus que nós servimos quando nós damos crédito à pregação do Evangelho da Paz. Além da gente ter uma tão grande salvação, olha o presente que nós vamos ter. Muitos aí estão preocupados em ter presentes, bens nessa terra aqui, ó, correndo atrás de bens que nem louco. Louco, hoje pedirão a tua alma. Mas ao presente que nós temos que almejar do nosso Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, por que ele finaliza lá dizendo assim, ó: distribuídos por sua vontade? Põe para mim, irmã, 1 Coríntios 12, 7 a 11, diz assim, ó: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então primeiro Deus fala, ó, o dom tem que ser usado, mas para que seja útil. O que ele está querendo dizer? Quantos, irmãos, às vezes tem até os dons do Espírito e usa para se promover? Guarda algo: se Deus derramar um dom na vida de cada um aqui, seja um dom de cura, um dom de interpretação, de falar em línguas, dom de maravilhas, guarda algo, tudo é para a honra e glória do nome, para que seja útil. Continuando diz lá, ó: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Se Deus derramar esse dom na tua vida, é para a honra e glória do nome dele. E a outra a operação de maravilhas, e a outra de profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Aí ele fala assim, ó: repartindo particularmente a cada um como quer. Volta no versículo lá, irmã: distribuídos por sua vontade. Volta em Coríntios lá no final: repartindo particularmente a cada um como quer. É a vontade dele, é a vontade dele. E guarda algo: a vontade do nosso Deus é boa, perfeita, agradável. A vontade dele, irmãos, ele quer dar dons para nós.
Mas para isso nós temos que ter diligência diante de tudo quanto Ele tem nos ensinado. Eu vou fazer um breve resumo para ficar um legado para a igreja na noite de hoje. Irmãos, diante de tudo, de todas as palavras, todas as revelações, eu acredito que muitos aqui já vieram aqui na frente, apregoaram, tiveram oportunidade. Diante de tudo que Deus usou como anjo nessa igreja aqui, para falar com cada um de nós, a primeira coisa é: devemos nos atentar para todas as pregações, as revelações que Deus tem nos presenteado, como diz no versículo 1, e jamais nos desviarmos delas. Devemos manter as palavras reveladas pelos seus anjos firmes nos nossos corações. Saibamos que vamos prestar contas das nossas transgressões e das nossas iniquidades, que nada mais é do que a lei da semeadura, está escrito lá. Mas saibamos também, irmãos, que isso é bom, porque se tem algo que nós temos que pagar diante de Deus, nós não podemos dever nada ao amigo. Quem que é o amigo? Aquele que nos revela. Ele nos revelou, a gente tem uma dívida para com Ele, quer colocar em prática. Isso é bom. É a lei da semeadura. A gente sempre fala aqui, a gente quer plantar limão e colher laranjinha doce. Não, vai colher o limão. Mas também saibamos, irmãos, que servimos um Deus que é galardoador dos que os buscam em espírito e em verdade. E se fizermos tudo o que Ele tem nos ensinado, o que tem reservado para nós é uma tão grande salvação. E também que nós servimos um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que quando agradamos a Ele, não desviamos da sua palavra, Ele nos testifica acima de tudo, como foi falado, irmãos, nos dando dos seus dons espirituais, mas também como Ele nos ensinou para que seja útil. E para finalizar, irmãos, tudo aqui foi falado, se caso nós tivermos diligência. Mas guarde algo: se nós não tivermos diligência, o que nos resta, diante de tudo que Ele nos ensinou, se nós não tivermos diligência, o que nos resta é: apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. É lago de fogo e enxofre. Irmãos, então guarde essa palavrinha no coração da igreja nessa noite. Diligência diante de tudo quanto Ele tem nos ensinado.